Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Mariana Flores, assistente social lotada no SAAPT, setor de acompanhamento e análise do processo de trabalho, composto por Ana Carla, Luana, Luciana, Luiziane, Mariana e Rodrigo. Setor responsável pela avaliação de desempenho do segmento técnico-administrativo na Unirio, setor vinculado à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Eu vou hoje conversar aqui com vocês sobre o processo avaliativo do segmento técnico-administrativo referente ao ano de 2023. Esse processo ocorrerá entre dia 6 de novembro ao dia 8 de dezembro desse ano. Essa apresentação é para os trabalhadores que vão responder à avaliação de desempenho no sistema construído pela DETIC. Então, se você é lotado no Hospital Universitário, no HUGG, você deve buscar na nossa plataforma no YouTube qual é a apresentação referente a você, porque tem uma apresentação específica para os servidores e servidoras lotadas no HUGG. Para quem vai preencher a avaliação no sistema, basta acessar o formulário, colocando o seu login comum para entrar, por exemplo, no computador, que é o login do portal de identidade da Unirio. Colocar o seu CPF e sua senha. Se você não tiver esse ID, basta você entrar no link que aparece em laranja, id.unirio.br, você vai entrar no portal de identidade e vai criar o seu login e a sua senha. Quem deve preencher essa avaliação de desempenho? Todos os servidores técnico-administrativos, incluindo aqueles que já atingiram o topo da carreira. Servidores aposentados que permanecem em atividade na universidade por meio de contrato e docentes em cargo de chefia. Para você que ingressou na universidade em 2023, a gente instituiu como limite mínimo para ser avaliado 3 meses de efetivo exercício, o que significa que se você ingressou na universidade depois do dia 6 de agosto de 2023, você está isento do processo de avaliação. Para acessar os formulários de avaliação, você vai no site da Progep, lá no menu ao lado direito, vai clicar em avaliação de desempenho. Vai aparecer uma página em que constam considerações importantes sobre a avaliação. Essas considerações, elas são, na verdade, uma compilação das dúvidas mais recorrentes que vocês apresentam nos processos avaliativos. Então, é importante ter atenção na leitura dessas dúvidas, mas se ainda assim você tiver alguma dúvida, tanto no início quanto durante o processo de preenchimento da avaliação, pode entrar em contato conosco por e-mail. Você vai ler todas essas considerações importantes e, no final, vai clicar "Estou ciente das orientações, acessar o sistema". Após essa confirmação, você vai ser encaminhado para a página de avaliação de desempenho, que é esta daqui. Vai colocar o seu CPF e a sua senha, e a gente vai agora fazer um percurso inicial para os trabalhadores que estão em cargos de chefia, porque tanto há um percurso diferente, uma quantidade de etapas no processo avaliativo diferente para quem está em cargo de chefia ou para quem vai ser avaliado. Então, como os chefes precisam percorrer mais etapas do que os servidores que serão avaliados, a gente vai começar a fazer esse percurso juntos para as situações dos servidores e servidoras que estão em cargos de chefia, seja técnico-administrativo ou docente. A primeira etapa que vai aparecer do processo avaliativo para as chefias é a pré-avaliação. Que etapa é essa? A gente entende que o processo de avaliação não pode ser o único momento da conversa da equipe. A gente estimula que a equipe planeje as suas ações e aí possa, nesse momento da avaliação, e ainda durante todo o percurso do ano, acompanhar e monitorar como é que está sendo a execução desse planejamento. Mas é a etapa da pré-avaliação um instrumento que a gente criou para estimular que essas chefias possam sentar com as equipes e conversar sobre esse planejamento. Então, você, servidor ou servidora, que vai chegar no seu momento da avaliação de desempenho
e percebeu que a sua chefia já preencheu a sua avaliação, mas de repente ela ainda não conversou com você, não reuniu a equipe para fazer essa etapa da pré-avaliação, por favor, converse com ela. Porque as chefias precisarão, são as únicas que vão preencher essa etapa e precisarão responder algumas questões nesse momento da pré-avaliação. A primeira questão é listar todos os servidores que participaram dessa reunião que ela vai fazer para conversar sobre o trabalho desenvolvido pelo setor durante aquele ano. Ela vai responder se foi possível estabelecer um planejamento coletivo mínimo das atividades do setor, quais foram os avanços alcançados pelo setor, quais foram as maiores dificuldades e o que é possível fazer para melhorar. Todos esses ícones sobre os avanços, as dificuldades e o que é possível fazer para melhorar, a gente indicou aqui algumas respostas a partir de compilação do que vocês mesmos foram respondendo durante o processo avaliativo. Mas, se por um acaso ainda existiu alguma outra melhoria, alguma dificuldade ou alguma ideia do que é possível fazer para o ano que vem, tem o campo para vocês colocarem acréscimo a essas questões que a gente colocou. É importante sinalizar que todos esses determinantes apontados podem ser, essas perguntas, você pode marcar mais de um determinante, tá? Fica à vontade aí, de repente, se as respostas que a gente indicou, elas condizem com a realidade de vocês durante a conversa para avaliação, a maioria das respostas. Então, não tem limite para marcar de ícone. Feito esse momento da conversa com a equipe, a chefia vai depois ser aberto para ela uma nova etapa do processo avaliativo, que é a sua própria autoavaliação. SAPT tem demandado que a universidade construa a avaliação 360. Que avaliação é essa? Que todas as equipes sejam avaliadas integralmente. Então, tanto as chefias quanto os servidores e servidoras que estão lotados nessa equipe possam se autoavaliar, mas também avaliar os outros colegas, assim como os servidores que estão em cargo de gestão. A gente entende que isso é muito importante para o desenvolvimento do trabalho da universidade. E por isso a gente colocou alguns critérios de avaliação para essa chefia, nesse caso, na etapa da autoavaliação, com afirmações que indicam para esse gestor uma atuação de um perfil de gestão democrática, que é um perfil que a gente almeja para a universidade, para os gestores dessa universidade. Tendo em vista que um perfil de um gestor democrático é aquele que vai entender a sua funcionalidade de representação da equipe, de organização do trabalho e de provimento das condições para que o setor e os servidores possam desempenhar melhor suas atividades, estimulando a participação dos trabalhadores na equipe, estabelecendo diálogo entre eles, estimulando o planejamento, o monitoramento e a avaliação do trabalho. Então, a gente acredita que com essa ferramenta a gente possa incitar aos trabalhadores que estão nas chefias que, se caso eles atribuam nessas afirmações notas baixas, significa que há questões para se desenvolver, para se capacitar, para melhorar para o ano que vem no desempenho da sua função enquanto gestor. Terminada essa etapa, aparecerá a possibilidade de marcar uma nova etapa, caso a chefia seja técnica administrativa. Aparecerão duas opções: avaliar servidores da equipe ou se autoavaliar. Se essa chefia for decente, nesse momento só vai aparecer uma nova etapa no processo, que é avaliar os servidores da equipe. Aí ela vai marcar essa opção e vai para a próxima etapa. A próxima etapa, tanto para docente quanto para trabalhador técnico-administrativo, é a avaliação da gestão coletiva do trabalho. É uma etapa que é muito importante para o nosso setor e também, inclusive, indicada nas legislações que compõem o plano de carreira dos técnico-administrativos. Por quê? Tanto a legislação quanto o nosso olhar enquanto setor de acompanhamento e análise de processo de trabalho
nós defendemos que os servidores e servidoras, ao serem avaliados individualmente, essa avaliação precisa estar diretamente conectada com uma avaliação que vai olhar sobre como o trabalho está organizado, quais foram as condições de trabalho ofertadas para que aqueles servidores pudessem desempenhar individualmente, pudessem exercer individualmente um trabalho com excelência. Então, nessa etapa da avaliação da gestão coletiva do trabalho, todos os servidores e servidoras, seja docentes ou técnicos administrativos, têm a oportunidade de falar de opinar sobre como são as atribuições do setor, quais são as tarefas, como estão definidas as tarefas e divididas as tarefas entre as pessoas do setor, como está o planejamento do trabalho, como está o desenvolvimento do trabalho, como se dá a participação, como se dá os processos de melhoria e inovação e quais são as condições de trabalho ofertadas por eles. Nesses campos, em todos esses fatores do A ao G, constam afirmações positivas sobre o trabalho. Então, os servidores e servidoras vão marcar no campo ideal se a sua realidade se aproxima a essa afirmação positiva ou se não se aproxima, dentro dos critérios ali estabelecidos. É importante ressaltar que essa é a etapa da avaliação, as respostas para essa etapa, ela é tratada pelo setor de forma muito sigilosa. Então, quando a gente vai emitir um relatório esse que é importantíssimo, porque ele constrói uma imagem, um retrato de como se dão todos esses fatores dentro da universidade, ou seja, as condições de trabalho ofertadas para os trabalhadores na universidade como um todo, como está dividido o trabalho, como se planeja o trabalho dentro da universidade, a gente, quando vai fazer esse relatório e compilar as respostas dadas por vocês, a gente faz isso de forma coletiva, de modo a não expor nenhum servidor ou servidora. Então, fiquem à vontade e, por favor, preencham de forma mais verdadeira possível essa etapa do processo avaliativo, que para a gente é muito importante e consegue garantir e subsidiar muitas ações na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e em outras unidades na universidade, se assim for desejado. Preenchido o processo a etapa da avaliação da gestão coletiva do trabalho, vai aparecer, para os casos de servidores de chefia, o momento em que ele vai avaliar os trabalhadores individualmente. E aí é neste momento que aparecerá, agora nessa página que a gente está demonstrando, a quantidade de trabalhadores que estão lotados no setor. Neste caso, Luiziane é a trabalhadora que é a única trabalhadora da equipe. É nesse momento em que a chefia precisa relatar para a gente, nesse quadrado em branco, insira uma justificativa que ajude a interpretar a fonte do problema, é que a chefia deve dizer se, caso a equipe em que ela chefia não for essa, por exemplo, são outros trabalhadores além de Luiziane, ou não é a Luiziane que está lotada nessa equipe, a chefia precisa relatar nesse campo para a gente, descrevendo o máximo de informações possíveis de que aqueles trabalhadores não fazem parte da equipe ou são outros trabalhadores, quais são eles, nome, CIAP, o máximo de informações que você conseguir. Quando vocês clicarem no quadradinho enviar a mensagem, o SAPT vai receber um e-mail com essas informações. A gente vai fazer uma análise sobre essas informações e o que é possível encaminhar e vai responder para vocês por e-mail se a gente já resolveu o problema ou se a gente precisa de determinada ação para resolver o problema. Feito isso, a chefia vai clicar, então, por servidor a servidor, vai confirmar as informações, então olhe com cuidado a informação do nome do servidor, matrícula, unidade em exercício, assim como as suas informações, e vá para a próxima página. A próxima página diz respeito à avaliação individual dos servidores. Essa avaliação ela é dividida em fatores, como assiduidade, pontualidade, compromisso com qualidade, conhecimento, cooperação e desenvolvimento, iniciativa, organização e planejamento,
produtividade e eficiência, responsabilidade e relacionamento interpessoal. A chefia vai, então, dar uma nota, atribuir uma nota a cada fator desse para cada servidor ou servidora. Essa nota, ela precisa estar de acordo com a explicação que a gente coloca no formulário sobre o que seria se ele exercesse na assiduidade e pontualidade muito bom, um desempenho muito bom, um desempenho regular e um desempenho ruim. É importante ressaltar que esse momento da etapa de preenchimento da avaliação no sistema seja meramente um momento de registrar uma conversa que vai anteceder o preenchimento, ou seja, a gente estimula, a gente coloca a importância sempre de que se utilize o processo avaliativo como um processo pedagógico e dialógico no intuito de melhorar o desempenho tanto do servidor quanto do setor para o próximo ano. Então, é importante que as chefias sentem individualmente e ainda de forma coletiva, tendo em vista os outros processos, para conversar com a sua equipe e abordar sobre como foi a atuação do setor e daqueles trabalhadores naquele ano. Isso é importante porque quando o servidor for preencher a sua autoavaliação, ele já saiba as notas que a chefia deu, né? Deu para ele. Então, é importante destacar que esse é só um momento de preenchimento de algo que já foi conversado e aproveitado esse espaço. Depois de dar a nota aos servidores, a chefia tem a oportunidade de, inclusive, colocar campos de observação. Se a chefia deu para algum daqueles fatores uma nota menor do que 7, ela precisa necessariamente justificar. Se ela não justificar, ela não consegue passar para a próxima etapa. Depois disso, ela precisa confirmar, que a gente marcou aí com uma setinha vermelha, que está em rosinha, confirmo que as informações dadas na avaliação são verídicas. Sem marcar esse quadradinho, não é possível concluir o processo avaliativo e o SAPT não recebe a informação de que a avaliação foi de fato validada, tá? Além disso, além de colocar confirmo que as informações dadas na avaliação são verídicas, é importante que vocês depois cliquem em enviar e finalizar. Só assim o processo avaliativo daquele servidor vai ser finalizado no que diz respeito ao preenchimento da chefia. Vamos agora fazer o mesmo movimento no caso do trabalhador e trabalhadora técnica administrativa que for fazer o seu processo de avaliação de desempenho. Primeiro ele vai entrar lá no site, fazer todo o mesmo percurso, entrar no sistema da avaliação de desempenho e vai aparecer assim para ele. Caso a sua chefia já tenha feito a avaliação, vai estar escrito, sua chefia já fez a avaliação, agora só falta a sua parte. Se a chefia não tiver feito a avaliação, o servidor não consegue avançar no seu processo avaliativo. Então, ele vai precisar conversar com a chefia e cobrar a ela todo esse movimento de fazer essa conversa e essa troca sobre o seu desempenho e o desempenho do setor durante o ano de 2023. Da mesma forma, o servidor precisa, ao clicar para a próxima etapa, confirmar todos os seus dados, confirmar todos os dados da chefia imediata. E aí, ele, assim como a chefia, vai ser direcionado para a etapa da avaliação da gestão coletiva do trabalho. É sempre importante dizer que essa etapa ela é muito cara para a nossa universidade. É quando a gente pode ter um retrato de como se dá o processo de trabalho dos servidores técnico-administrativos na Unirio e, com isso, fazer recurso de diferentes encaminhamentos. Inclusive, a gente estimula que vocês entrem no site da Progep, acessem os relatórios dos anos anteriores, busquem como foi avaliado o setor em que você trabalha e utilize essa avaliação para construir e pensar propostas de melhoria para o seu setor em conversa direta com a sua chefia. Depois de realizada a etapa da avaliação da gestão coletiva do trabalho,
vocês vão preencher a avaliação de vocês individualmente. Vocês já vão ter lá a nota da chefia preenchida, já vai aparecer para vocês. Feita o preenchimento, a sua autoavaliação, o sistema automaticamente já faz uma média da avaliação de desempenho sua individual por fator e depois a nota final. É importante ressaltar que essa nota final é a nota que vai ser considerada para fins de progressão de mérito profissional. Essa nota precisa ser 7 ou superior a 7 para que o servidor tenha direito à progressão funcional no seu próximo interstício. Também é direito do servidor ou da servidora considerar, colocar observações sobre a avaliação, né, sobre a sua avaliação individual, inclusive sobre o que a chefia possivelmente possa ter colocado. E importantíssimo, clicar confirmo que as informações dadas na avaliação são verídicas e, por fim, enviar e finalizar. Essas são as principais informações da avaliação de desempenho de 2023. Se vocês tiverem qualquer dúvida, o nosso e-mail está ali na descrição do vídeo. Vocês também podem acessar o site da Progep, ler lá as informações que a gente considerou importantes, as dúvidas mais frequentes, mas o setor se responsabiliza de estar muito atento o tempo todo nos e-mails durante todo o processo, em todo o período em que o sistema vai estar aberto para avaliação de desempenho. E no mais, desejamos que vocês façam um bom uso desse processo e que possam com eles construir um ambiente de trabalho e um trabalho melhor e, consequentemente, um melhor desempenho para a universidade. Muito obrigada, até mais.